vamos mudar totalmente de assunto, mas obviamente você se lembra do acontecimento horroroso em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, há 12 anos, né? Na Boate Kiss. 12 anos depois do incêndio que matou 242 pessoas lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o caso Boate Kiss segue em disputa nos tribunais. A gente esquece um pouco do assunto, mas infelizmente quando a gente se lembra é para falar ainda sobre todas essas pessoas, esses familiares que ficaram ali ou com uma grande perda, ou com vítimas que têm sequelas até hoje dessa que foi uma situação horrorosa e criminosa, né, como a justiça vem definindo, por muitas vezes os responsáveis não terem aí a sua condenação cumprida ou diminuída. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou parcialmente nesta terça-feira os pedidos de redução de penas solicitados pelas defesas dos 4 condenados pelo incêndio da Boate Kiss. Os sócios do estabelecimento, o Elisandro Spor, conhecido como Kiko, e Mauro Koffmann. O vocalista da banda Gurizada Fandangueira, o Marcelo dos Santos, e o ajudante da banda, Luciano Bonilha Leão. As penas, que variavam de 18 a 22 anos de reclusão, agora passam a ser de 12 a 11 anos. 10 anos, portanto, reduzidos. Cabe recurso à decisão. O recurso de apelação avaliou o mérito de processo e, a partir dele, 3 cenários diferentes poderiam ser definidos: encaminhamento para o novo júri, confirmação da decisão dos jurados através do julgamento de dezembro de 2021 ou redimensionamento das penas, que foi a decisão escolhida. As defesas argumentaram que os acusados deveriam ser submetidos a um novo júri, por considerarem que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos. O Ministério Público sustentou a culpabilidade dos réus, a intensidade do sofrimento das vítimas e também as consequências do fato para sobreviventes, familiares e a própria cidade de Santa Maria. O pai de uma das vítimas da tragédia, integrante da Associação de Familiares e Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Flávio Silva, disse se sentir um palhaço depois da redução das penas. A gente vai conferir agora. A nossa avaliação de hoje é o grande papel de palhaço que estamos fazendo aqui. Os caras mataram 242 filhos nossos e tiveram suas penas reduzidas. É aquela história que se repete. A polícia prende, o juiz solta. E aqui o júri condena e o tribunal resolve amenizar a pena. Então isso aí tem um poder já muito grande. Aqui no tribunal nós nunca tivemos êxito nos nossos recursos. Nós perdemos todos os recursos aqui. Então isso prova que a justiça tem que dar uma passada por aqui. Mais uma vez nós tivemos um julgamento totalmente injusto, e a gente, pela leitura que se faz, parece ter uma coisa parcial. Mas a associação vai continuar lutando, vai continuar trabalhando para reverter essa situação. A gente está com a advogada Jennifer Moraes, que é advogada especialista em direito penal, para conversar com a gente sobre a atualização desse julgamento tão emblemático. Muito bom dia, viu? Ótimo ter a senhora aqui com a gente para conversar sobre esse acontecimento que marcou, né, o país todo e, enfim, trouxe tantas mortes e vítimas desse acidente que até hoje, né, vivem aí com seus parentes, tentam tocar suas vidas com sequelas não só físicas, mas psicológicas desse dia que foi extremamente horroroso. Jennifer, muito bom dia. Qual que é a sua avaliação sobre essa atualização das penas? E é totalmente compreensível causar, né, essa revolta de todo mundo que está acompanhando o caso e principalmente dos parentes, né? Muito obrigada, Natália, por me receber. Bom dia a todos aqui que nos escutam. Bom, como você muito bem disse, né, é um caso extremamente delicado, é uma das maiores tragédias que hoje
nós enfrentamos enquanto país, e justamente por isso também, como você disse, é totalmente admissível, né, totalmente compreensível a manifestação das vítimas e o ponto de vista em relação à suposta injustiça que foi cometida nessa alteração das penas, né? Isso, obviamente, a gente está pensando na dor, no sofrimento das pessoas envolvidas, que é, para nós aqui que não passamos por isso, algo praticamente inimaginável. Agora, o que precisa ficar muito claro é que, muito embora nós tenhamos uma perspectiva de processo muito similar ao que nós vemos em países anglo-saxões, então Estados Unidos, né, Inglaterra, em que as coisas são muito mais decididas a partir do caso concreto, ou seja, casuisticamente, aqui no Brasil, nos países latino-americanos e sobretudo nos países europeus, a questão não é tão simples assim. E ela não pode se basear única e exclusivamente no quanto sofrimento aquele crime foi causado ou quanta dor aquele crime proporcionou às vítimas, né? Esse não é dor que é levado em consideração exclusivamente, tá? Lógico, do ponto de vista da dosimetria da pena, não é um vetor que é desconsiderado, mas ele não é o núcleo de uma avaliação processual penal, tá? E é muito importante a gente explicar para a população nesse momento. O processo penal, ele serve a um propósito, né? Da mesma forma que o Estado, ele cria leis para que os cidadãos as cumpram, né? Então ele cria uma série de regras e uma série de penas para quem descumpre essas regras, isso dentro do Código Penal e da legislação penal extravagante. No Código de Processo Penal, nós temos leis para o Estado. Então nós temos todo um rito a ser seguido que o Estado precisa cumprir, né? O Estado, ele não tem o direito de descumprir as suas próprias regras. E quando eu estou dizendo aqui o Estado, eu estou dizendo o Estado representado na pessoa de um magistrado, tá? Então, a avaliação que a gente faz juridicamente é se, o magistrado seguiu todo o procedimento que deve ser seguido na condução de um processo, porque existe uma série de caminhos e ritos e microprocedimentos a serem seguidos, inclusive preservando o direito à contraditória, ampla defesa e etc., que é um dos pontos que foi questionados pela defesa. E, por outro lado, a gente avalia também se esse magistrado cumpriu o que deveria no momento de fazer a conta da pena, né? No caso de um julgamento pelo tribunal do júri, o júri, claro, vai identificar se é o caso de reconhecer uma determinada agravante, caso ou não de reconhecer alguma qualificadora, mas, ao fim e ao cabo, quem faz a dosimetria, ou seja, quem chega no número final é o magistrado. Então, ele também deve se ater ao que diz do Código Penal para fazer essa conta, né? E o que foi comprovado aqui no processo que ensejou a alteração dessas penas foi que alguns pontos eles estavam dissonantes, né? Foram reconhecidas agravantes 2 vezes, por exemplo. No direito penal isso não pode acontecer. Se você leva um motivo em consideração para aumentar a pena numa fase, você não pode depois usar esse mesmo motivo para aumentar a pena em outra fase, né? A gente tem um sistema de 3 fases para chegar na conta final da pena. Então, a gente chama isso, né, essa utilização em duplo, de bis in idem. Isso é vedado pela Constituição Federal, né? Então, tem uma série de procedimentos, aqui não cabe explicar formalmente para quem nos assiste, que foram considerados feitos de forma indevida. E foi isso que ensejou a alteração da pena. Tá? E essa perspectiva, inclusive não trabalhei no caso, não sou advogada do caso, eu falo aqui como professora de direito penal, ela é uma perspectiva compartilhada, inclusive, pelos mais famosos, assim, digamos, nomes da nossa área, né? Tem professores muito famosos que, inclusive, fizeram pareceres gratuitos a respeito desse caso, apontar alguns descompassos que foram reconhecidos no âmbito da pena. Então, o que precisa ficar claro essa redução, ela não foi feita porque o crime não foi grave, porque não é um caso emblemático, porque não se reconheceu que houve muito sofrimento envolvido. Não foi absolutamente nada disso, é uma questão técnica de respeito ao que está disposto na nossa legislação desde 1940. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ficar claro. Ô, Jennifer, o caso da Boate Kiss, desde o começo das investigações, depois das alegações, né, das defesas aí
que foram culpabilizados, responsabilizados por toda essa tragédia, mas desde o começo trouxe muitas discussões, inclusive sobre isso, sobre o quanto argumentos não foram muito bem levantados, sobre até a documentação da casa, né, da Boate Kiss. Também é isso de alguns pontos das defesas, de alguns argumentos. Então é um caso que juridicamente também chamou bastante atenção. Acho que você já trouxe um pouco disso na sua resposta, que chamou bastante atenção. E claro, como é um caso muito famoso, que matou mais de 240 jovens, né, de forma extremamente trágica, torturante, né? Essas pessoas morreram sufocadas, presas lá dentro, não deixaram elas saírem, queriam que elas pagassem antes delas saíssem, não tinha saída de emergência, estava tudo muito errado em toda a Boate Kiss, em tudo, em todos os momentos, né? Desde antes de começar o show, durante o show e depois na tentativa de saída dessas pessoas. Muitas pessoas morreram porque realmente o lugar não era para ocupar tanta gente, enfim. Tudo muito errado. Então, desde o começo, muitas questões frágeis foram levantadas. E imagino que, por isso também, a gente chega nesse momento, depois de 12 anos, e penas ainda estão sendo revistas. Vira e mexe tem um ponto novo de defesa que continua causando essa revolta na população e nas vítimas. Então também acho que todo esse processo jurídico tão delicado aumenta essa sensação das pessoas de não entenderem direito tudo que está acontecendo. Sem contar um histórico do Brasil de acidentes aéreos, de acidentes envolvendo grandes mineradoras, de acidentes de diversos tipos, da gente não ter a responsabilização de grandes empresários, de gente que tem dinheiro, e muitas vezes nenhuma responsabilização. Então tem já um trauma brasileiro também da gente não ter essas pessoas culpadas sendo mostradas e indo para a cadeia, pagando pelos seus crimes. É claro que nada disso devolve a vida desses jovens aos pais, aos namorados, às famílias, aos amigos, mas a punição sempre traz pelo menos uma sensação de justiça, né, que muitas vezes no Brasil a gente não vê acontecer. Exatamente. Você tocou em pontos assim fundamentais, né, a respeito da complexidade do caso. Esse caso é paradigmático também para nós do ponto de vista técnico, né? Primeiro, por quê? Porque essa discussão, que é o núcleo da discussão da Boate Kiss, que é a distinção entre dolo eventual e culpa consciente, né? Será que eles tinham altíssima previsibilidade de que aquilo ia acontecer, ou a previsibilidade era tanta, mas eles achavam que não ia acontecer? Qual que é essa distinção? Essa distinção é a mais difícil que se pode fazer dentro do direito penal, porque ela é subjetiva, né? Como que você comprova o que se passou na cabeça de uma pessoa? É a pergunta que a gente faz desde que o direito penal existe como nós o entendemos hoje, né? Então, é um caso complexo por natureza. E além disso, né, como esse caso foi interpretado desde o início como um caso doloso, ou seja, cometido ali com dolo eventual, né, como se os acusados tivessem de fato muita previsibilidade que aquele resultado fosse ocorrer e continuaram agindo mesmo assim, ele é um caso que foi a júri, né? E a partir do momento que você vai a júri, você absolutamente esvazia ele de discussão técnica quando chega no momento do julgamento, porque aí quem vai julgar é o conselho de sentença, que é composto por populares, e que não vai, naturalmente, avaliar a questão do ponto de vista técnico como um juiz togado. Por quê? Porque eles não são normalmente formados em direito e não vão ter a mesma avaliação. A avaliação vai ser a partir do próprio senso de justiça e do que foi falado em plenário. Inclusive, ali, as apresentações, digamos assim, né, as defesas do júri, elas foram acompanhadas a nível país, né? Então, é um caso paradigmático e problemático por si só. Só para contextualizar um pouco, ocorreu um caso muito parecido na Argentina, né, em termos de tragédia, uma boate que resultou numa perda enorme de vidas e tudo mais, e lá na Argentina as pessoas foram condenadas não por homicídio como foram aqui no Brasil,
mas por incêndio com resultado morte, que é uma figura que nós também temos na legislação, né? Então, só nesse ponto de vista já dá para ver que nós trabalhamos a questão sob uma ótica de muito mais gravidade do que o nosso país aqui vizinho, que teve um caso muito similar, né? Aqui foi homicídio, lá foi incêndio. O dolo foi direcionado à prática do incêndio, que seria, né, acender ali um artefato e não a morte das pessoas. Tá? Então, essas informações elas precisam ser circuladas porque parece que é um evento que só aconteceu no Brasil, no mundo, e que ele nunca teve um resultado assim, o resultado foi insatisfatório, quando na verdade o resultado ele foi até mais grave, né, do que em outros países. Agora, de fato, uma questão que precisa a gente debater, que você tocou no ponto, é que a gente fala muito do passado, né, porque sem dúvida é um caso que se prolonga por 12 anos, dada a complexidade processual envolvida, mas agora a gente precisa falar do futuro, né? Agora a gente precisa falar do que precisa ser falado, porque nós temos um histórico de ser um país que toma medidas posteriormente aos casos paradigmáticos, né? Então, acontece algum problema, a partir desse momento, aí a gente vai pensar na punição dos envolvidos e aí a gente vai pensar no incremento de fiscalização, de prevenção e etc. Tá? E eu não vejo esse debate chegando aqui relacionado a Boate Kiss. As pessoas estão muitíssimamente preocupadas com quão severas serão as penas, mas pouco se fala de como nós trabalharemos para impedir que desastres como esse aconteçam no futuro. E a prevenção aqui é um vetor fundamental, né? A gente sabe que nesse caso nós tivemos laudos indevidamente concedidos para funcionamento da boate, né? A gente sabe que teve ali uma espuma que foi aplicada de maneira indevida. A gente sabe que teve uma série de problemas no funcionamento dessa boate, né? E como que fica a questão da prevenção, da questão da análise cotidiana desse tipo de estabelecimento para evitar que esse tipo de fato aconteça no futuro, né? Esse é um debate que precisa ser feito entre sociedade e legislativo, que é fundamental, da mesma forma que os desastres aéreos, né? Quais são as causas desses desastres? Como a gente vai evitar que eles aconteçam no futuro? Esse é um debate fundamental e não tentar, como você muito bem disse, apaziguar a dor de uma vítima, de um pai, de uma mãe, de um filho que perdeu um ente, que isso é impossível. A justiça nunca vai conseguir fazer com que aquela pessoa se sinta menos vazia, né? Essa não é a função de uma pena, por mais que a gente queira que seja, né? Isso precisa ficar claro. Agora, por último, só para falar um pouquinho desse tempo que demorou um processo, né? A gente tem aqui, nesse caso, o rito mais complexo do direito penal, do processo penal, aliás, que é o rito do júri, que é o rito de 2 fases. Então, no júri, a gente tem um processo inteiro que termina com uma sentença que pode ser de desclassificação, pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária. Nesse caso, foi pronúncia, porque o juiz submeteu os réus ao novo julgamento. E aí, nós temos, de novo, como se fosse todo um processo transcorrendo para que, ao final, nós tenhamos no plenário mesmo, né, a partir do julgamento pelo Conselho de Sentença, a resolução do caso, se são acusados ou se são culpados, aliás, se são inocentes. Então, assim, é um processo complexo por natureza. Nesse caso, nós temos uma imensidão de figuras ali, testemunhas, laudos, assistentes técnicos a avaliar. E para dificultar mais ainda, foi um caso que foi anulado, né, pelo próprio Tribunal de Justiça, porque os acusados, eles identificaram uma série de nulidades, né? Essas nulidades foram reconhecidas e posteriormente o Supremo, né, primeiro o ministro Dias Toffoli e depois o Supremo, né, a segunda turma, ela ratificou, né, ela confirmou ali que não teriam essas nulidades reconhecidas pelo Tribunal de Justiça e esse processo voltou, né? Então a gente está falando realmente de uma tramitação que é longa, né, justamente por toda essa discussão envolvida sobre a condução do caso, se ela foi feita de maneira correta ou se não. Jennifer, para a gente encerrar, então, acho que é isso, né? Foram todos muito importantes os seus registros, até para a gente ampliar a discussão, porque é isso, né? A gente, quando fala da Boate Kiss, lembra de outros acidentes, de outros casos, de outras tragédias,
que poderiam ser evitadas, assim como a gente mencionou aqui, eu, você, né? Acidentes aéreos, acidentes com as mineradoras, enfim. Mas, para a gente encerrar falando do Boate Kiss, o que a gente pode esperar agora, né? Teve essa redução das penas, eles podem ir a regime semiaberto, eles continuam, de alguma forma, tendo esse espaço, as defesas, para pedir modificações, enfim, como que vai ser a continuação desse processo? Perfeito. Nós temos aqui duas coisas em paralelo, né? A primeira delas é o pedido de regime semiaberto, que tramita no âmbito da execução penal, né? Porque eles já estão ali presos há um certo tempo, então esse tempo vai ser descontado dessa pena definitiva que eles receberam agora. Isso, então, no âmbito da progressão de pena é uma questão, e o outro âmbito é o âmbito processual, porque esse processo não transitou em julgado ainda, ou seja, ele não terminou definitivamente. Se eles quiserem, eles podem eventualmente recorrer dessa decisão para instâncias superiores, né, para o STJ, para o STF, novamente, para tentar ali ter algum tipo de alteração, e da mesma forma o Ministério Público, tá? Não é aqui uma prerrogativa exclusiva dos réus. Então, eventualmente, esse caso pode continuar tramitando. Aí vai ser uma questão mesmo de estratégia processual, o que os advogados entendem, o que o Ministério Público entende que é aplicável a essa situação. Perfeito. A gente conversou com a Jennifer Moraes, advogada, especialista em direito penal, sobre essa questão toda da Boate Kiss, essa novidade, né, na redução em 10 anos das penas desses condenados, dos 4 condenados, e na continuidade aí, portanto. Ou seja, Jennifer, a gente vai continuar falando sobre essa questão, e assim como a gente reforçou aqui, vai sempre causar revolta devido à tragédia, o tamanho da tragédia, né? Mas, Jennifer, muito obrigada, foi excelente ouvir todos os seus apontamentos. É sempre importante a gente ouvir quem entende da lei, né? Para a gente se situar dentro dessa revolta. Sim, revolta, mas não está acontecendo nenhuma situação além do que a legislação diz, né? Enfim, tá tudo dentro da lei. Exatamente, foi um prazer, muitíssimo obrigada por me receber. Obrigada, Jennifer. A gente volta a conversar em breve. Um ótimo trabalho, um ótimo dia.